Meus queridos irmãos, graça e paz da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos mais uma vez nessa manhã para estarmos refletindo na palavra do Senhor. Depois desse culto que até aqui temos prestado ao Senhor, continuaremos prestando agora através da sua mensagem, por Ele enviada, por nós recebida, e que o irmão possa estar com seus corações abertos para ouvir essa mensagem que Deus tem para você nessa manhã. Gostaria de continuar pensando juntamente com os amados irmãos sobre batalhando a nossa fé, lutando por nossa fé, voltando ao texto lá de Judas como base, no versículo 11, nós podemos ver semana passada que nós falamos sobre o que Judas traz e qual era a necessidade da igreja naquele momento, falar sobre a importância de permanecer firme na fé. Ele vai usar alguns exemplos do Antigo Testamento, o povo que saiu do Egito e veio aparecer no deserto, somente Josué e Caleb entrando na terra prometida, porque tinham desobedecido a Deus e aí tiveram por consequência a morte no deserto. Judas também vai citar sobre os anjos que se rebelaram, desobedeceram a Deus e deixaram os céus, e hoje tem um futuro que nós sabemos que é triste, que é o inferno, que foi preparado por o diabo e os seus anjos. Mas também o texto ele vai nos dizer sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como em Hebreu, devido à sua desobediência, aquilo que Deus queria que eles consertassem. Mas a carta de Judas também vai nos falar sobre homens, falsos profetas que estavam ali naquela vida e fizeram muito apostatarem da sua fé, ou seja, abandonar a sua fé. E hoje também não é diferente. Muitos falsos profetas têm levado muitos a hesitarem na sua fé, a virem até abandonar a sua fé, porque têm pregado preceitos que não vêm do Senhor, têm tentado trabalhar uma fé que nós não encontramos na palavra, e tem levado muitos a terem atitudes diferentes daquilo que Deus quer que nós tenhamos. Mas, olhando para o texto nessa manhã, eu gostaria de pensar com você no versículo 11 a princípio, depois nós iremos para o texto que se encontra lá em Gênesis, mas gostaria de pensar no caminho que Caim veio a trilhar, que Judas vai citar. O versículo vai dizer o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aí Judas ele vai citar Caim, ele vai citar o caminho que Caim trilhou. E qual foi o caminho que Caim trilhou? Nós sabemos que Caim foi o primeiro descendente humano e ele não ficou sozinho, logo teve o seu irmão ali, teve a companhia do seu irmão, e viver em família deveria ser e deve ser para cada um de nós um motivo de alegria, de satisfação, de gratidão a Deus. Mas quando nós olhamos o texto em Gênesis 4, nós vamos ver que para Caim não foi assim. Com o decorrer dos dias, nós podemos ver que cresceu uma competição entre ele e seu irmão, levando ele a esquecer-se da fraternidade, a esquecer do amor, de tudo que eles tinham como família. E nós sabemos que cada um tem seu papel, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. Nós podemos ver que Caim ele foi lavrador, cuidava da terra, e Abel ele veio a ser um pastor de ovelhas. E cada um tinha sua importância perante a sua família, assim como nós também, cada um tem sua importância perante sua família, perante a sua igreja, seu papel, a sua função, assim que também como na sociedade. Mas principalmente nós precisamos estar diante do Senhor, cumprimos o nosso papel. Nós temos o privilégio e o dever de estarmos adorando ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis 4, nós vamos ver que diante do Senhor nós podemos perceber a diferença de Caim e de Abel. Às vezes nós pensamos que nós representamos diante dos homens muitas coisas que não são verdadeiras.
quando vamos adorar, quando vamos representar ou aparecer diante dos outros, levando a outros a ter uma imagem diferente. Mas diante do Senhor, quando nós se apresentamos diante dele, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a intenção do nosso ser, e assim também conhecia a intenção de Abel e de Caim. E nós vamos caminhar nessa manhã sobre algumas das marcas desse caminho que Caim trilhou, quando os dois estiveram diante do Senhor, para se apresentar diante do Senhor. E nós precisamos ter um viver que seja verticalmente, horizontalmente, constante e verdadeiro. Às vezes nós queremos ter um viver horizontalmente diante dos homens, com aparência, que somos corretos, que estamos realmente crendo em Deus, que fazemos a vontade do Senhor, mas somente aparentemente. E quando chegamos diante do Senhor, Ele conhece nossa atitude. Nossa adoração diante do Senhor tem que ser verdadeira. Se não tivermos adoração verdadeira, o Senhor Ele vai saber como e por que nós estamos nos colocando diante dEle. E gostaria de falar com você sobre essas 4 marcas. Vou tentar ser rápido. E eu gostaria de falar sobre a primeira marca, sobre esse caminho que Caim trilhou, que nós não devemos trilhar, que é um culto sem lastro. Os versículos se encontram lá em Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 5a, que vai dizer: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Nós podemos ver no texto que os dois foram oferecer uma oferta, um sacrifício ao Senhor. E cada um tirou daquilo que tinha para ofertar ao Senhor. E nós encontramos algumas semelhanças sobre essa oferta, porém o resultado foi diferente de Abel e de Caim. Nós podemos ver a semelhança que os dois conheciam ao Senhor. Nós podemos ver também que os dois se apresentaram diante do Senhor, foram levar essa oferta e ofereceram sacrifício ao Senhor, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Alguns têm levantado até sobre esse texto algumas questões, que Deus poderia ter se agradado da oferta de Caim, por que Deus não se agradou, e que Deus veio até ser o culpado da briga de dois, Mas parece que as pessoas não conhecem a essência de Deus, não sabem que Deus verdadeiramente é onisciente, a sua sabedoria. Essas pessoas que têm levado essa opinião, têm feito essa opinião, realmente elas têm pensado nos seus próprios valores, esquecendo que Deus é diferente, que Deus ele não busca bajuladores, mas pelo contrário, Ele procura verdadeiros adoradores, como diz lá em João 4, 23, que Deus procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus conhecia o coração de Caim e de Abel, e querendo voltar para a palavra lastro, queria que você entendesse o que quer dizer lastro. Lastro financeiro, trazendo para o lado financeiro, é um depósito que serve de garantia para dar valor ao dinheiro, uma transação imobiliária. A moeda do país, ele tem que ter um lastro, ele tem que ter um depósito para que possa ter valor, para que venha a valer. E pensando na forma espiritual, esse lastro é que nos serve para mostrar o valor de nossa vida espiritual. Quando apresentamos diante do Senhor nosso culto, as nossas ofertas, o nosso coração, para que tenhamos um valor realmente diante do Senhor. Nós precisamos ter uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que estamos procurando fazer a vontade de Deus. Não de aparência diante dos homens, mas verdadeira. Isso tem que ser o nosso lastro. E Judas vai citar na sua carta, que nós lemos, que existiam homens assim também ali, na sua época. Homens que queriam ser vistos pelos outros como fosse aquelas pessoas que estavam fazendo doação, aquelas pessoas que estavam
ali cultuando, mas verdadeiramente estavam longe do caminho do Senhor. Assim como nós podemos ver em Atos, Ananias e Zafira, quando vão ali depositar o valor diante de Pedro, ali dos discípulos, e eles estavam mentindo. Muitos têm se colocado assim, muitos têm procurado cultuar diante do Senhor, entregar a sua oferta, seu sacrifício não verdadeiro, sem nenhum lastro. Nós precisamos ter lastro, assim como Abel tinha com o Senhor. Porque o que Deus quer, meu irmão, Ele quer que nós façamos igual a Abel, né? Que realmente venhamos a prestar um verdadeiro sacrifício diante dele, um verdadeiro culto. E em Hebreus 11:4 já vai nos dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morta, ainda fala. Então o que eu e você precisamos, diferentemente de Caim, é termos de lastro com o Senhor, ter uma vida de relacionamento, uma vida de busca incessante diante do altar do Senhor, para que não venhamos a trilhar no caminho que Caim trilhou. Mas a segunda marca desse caminho que Caim trilhou, que vai nos mostrar o texto, é que a sua amargura foi sem reparação. Ele não reparou aquela amargura que ele sentiu. Gênesis 4, versículo 5b ao 7, vai nos dizer: irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que caiu do seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor ali repreende a Caim, tentando fazer com que ele produzisse um fruto verdadeiro, para que ele pudesse pensar sobre aquilo que estava acontecendo sobre sua vida. É claro que ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de corrigir, mas a correção que venha, seja do Senhor, seja de alguém, ela precisa produzir fruto em nossas vidas. Os 12:11 vai nos dizer: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser alegre, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E quando essa repreensão ela chega até nós, ela nos traz duas direções. A primeira, que deve ser a que nós precisamos tomar, é nós fazermos a autoanálise, trazemos uma reflexão e um desejo de nos consertarmos e seguir em frente, agradando ao Senhor, fazendo a sua vontade. Ou ela pode também nos trazer a direção, essa direção que Caim tomou, de se fazer de vítima, se achar injustiçado, se irar contra Deus. O versículo já vai nos dizer que o semblante dele caiu, o semblante cai das pessoas que ficam chateadas, que chegam a ter ódio, e todos percebem ao seu redor quando essa pessoa transmite esse sentimento. Mas Deus, ele não abandona nenhum de nós quando nós reagimos assim como Caim. Pelo contrário, ele tenta nos pastorear, trazer palavras de conforto, de consolo, palavras mansas, nos levando a trazer paz. Mas geralmente as pessoas repreendidas, pessoas que são corrigidas, elas não aceitam ser contrariadas. Mas o Senhor, ele continua insistindo, ele continua buscando esse ser humano, tentando aplacar esse rancor, esse furor, esse ódio todo, estando junto a ele, tentando levar a pessoa a não deixar que cresça realmente esse ódio, que pode trazer consequências, pode trazer sequelas irreparáveis. Mas muitos, assim como Caim, ao longo dos anos, não têm dado ouvido ao Senhor e têm deixado se levar por essa amargura, que não há reparação, esse pesar no seu coração, e deixam de fazer a reparação necessária, assim como Caim precisou fazer e não fez. E isso tem levado a uma outra marca. E a nossa terceira marca, gostaria de pensar com você,
que vai levar à vingança sem piedade. O versículo 8 já vai nos dizer o seguinte: e falou Caim com o seu irmão. Caim aí no momento chama seu irmão para o campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Que violência! Quem nunca se perguntou por que Deus permite essa violência? Por que ele não podia ter impedido? Porque Deus não impede a muitos homens maus de fazerem violência. E alguns até chegam a falar sobre que Deus não existe, né? Porque se Deus existisse não deixaria acontecer isso, aquilo, não deixaria que matasse as pessoas. Muitos têm pregado o deísmo, que é que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, e abandonou, mas nós não. Nós acreditamos, nós cremos que Deus, nós cremos no teísmo, que é Deus criou, né, Ele mantém todas as coisas, Ele cuida principalmente do ser humano. Né, e o nosso desafio é a gente entender isso e também nos alegrarmos com a retidão daqueles que estão à nossa volta, com as vitórias, com os triunfos de cada um diferente daquilo que Caim veio a fazer. Né? Caim, ao contrário, em vez de estar satisfeito pelo seu irmão, não, ele criou um ódio, ele criou um rancor que o levou a matar seu irmão. Muito antes do contato físico, ele já tinha maquinado, ele tinha premeditado tudo aquilo que ia fazer, ao ponto de chamar o seu irmão para o campo. E todo aquele que também, né, previamente pensa, chega a pensar, chega a premeditar no pecado, né, às vezes mesmo sem cometê-lo, você já veio a pecar, assim como Caim, né, que virou homicida já em sua mente. E todo crime, meu irmão, premeditado, tem penas mais severas, assim como que foi o crime de Caim, que Caim cometeu, né? Ele premeditou, chamou o irmão para levar ao campo, levou para longe da família, foi covardemente ali atacar o seu irmão, e ali ele pôde depositar toda a sua ira, todo o seu rancor, levando o seu irmão à morte, botando em prática a sua vingança, seu plano de vingança contra o seu irmão, sendo todo premeditado. Que não venhamos a deixar que esse ódio, né, crie em nosso ser uma raiz de amargura que nos leve a nos vingar daquelas pessoas que nos fazem mal. Mas pelo contrário, nós devemos amar, nós precisamos entender, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Que essa não seja uma de nossas marcas, que esse não seja um caminho que nós venhamos a seguir. Mas eu gostaria de falar da quarta e última marca, que nós podemos ver que o caminho que Caim trilhou, que eu gostaria de destacar com você nessa manhã também. Nos diz lá o versículo 9 a 11, que foi a fuga da responsabilidade. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando nós olhamos esse texto, né, nós observamos que lá desde o princípio havia maldade, havia assassinato. Isso não é novo, isso nos causa espanto, nos causa perplexidade, né, que muitos chegam a pensar que desde o início, né, porque que Deus não interferiu nos atos humanos, e até nos traz um desconforto. Mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e precisamos confiar nele, precisamos confiar e acreditar que Deus tem tudo sob suas mãos. E assim como o ato de Caim não passou despercebido, assim como também Adão e Eva que veio a pecar, Deus ele vai ao encontro de Caim, né, e vai questionar sobre a morte do seu irmão, não porque ele não soubesse, mas para confrontá-lo contra o seu pecado, né, para que ele assumisse a responsabilidade. E muitos
acham, assim como Caim, que podem pecar contra Deus ou contra seu irmão e sair impune. Pode mentir contra Deus ou fugir das suas responsabilidades e seus atos. E assim como Caim, né, que respondeu, não sei onde que ele está, muitos têm respondido, não vi nada, não sei que era pecado, não sabia que se fizesse era pecado, que isso está fazendo mal, não fui eu, etc. Mas assim como Caim, todos que seguirem esse caminho jamais ficarão impunes. Como diz em Gálatas 6, 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Assim Deus trouxe as consequências sobre a vida de Caim. Ele foi amaldiçoado, ele foi marcado, viveu o resto da vida amaldiçoado pelo Senhor. E que vida triste que viveu. Assim também, qualquer um, né, que tentar fugir das suas responsabilidades, o Senhor, ele não deixa se enganar, ele vê, tudo está sob seus olhos. E tudo chegará ao momento que Deus cobrará de cada um a sua responsabilidade. É interessante nós observarmos que essa fuga de responsabilidade ela traz duas vertentes. A primeira, uma tentativa de fugir dos seus atos cometidos, assim como Caim tentou fugir. E uma outra vertente é a fuga dos atos corretos que nós poderíamos ter feito, mas nós nos omitimos de fazer. Nós deixamos de realizar. E como diz em Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí nós pecamos por comissão e por omissão. E já concluindo a palavra dessa manhã, não quero me alongar, eu queria falar para você, meu querido, minha querida irmã, que você precisa ter uma fé vivida, que você precisa ter uma fé expressada diante da sua vida, uma fé por obras verdadeiras, através de nossas atitudes, que nós devemos amar os nossos irmãos, como nos diz em 1 João 3, versículo 11, 12, depois 17, 18, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por causa disso matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão era justa. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Portanto, meu irmão, trilhe esse caminho que o Mestre deixou para você, esse caminho de amor, esse caminho de verdade, esse caminho que você batalha a sua fé a cada dia diante da adversidade, diante do mundo, diante do inimigo, diante de pessoas que têm feito mal contra você. Mas permaneça firme, lute a sua fé, não trilhe o caminho que Caim veio a trilhar, trazendo marcas profundas em sua vida e um restante de vida triste e longe do Senhor, mas que a cada dia você viva amando por obra e verdade aquilo que o Senhor tem para você, e que Deus te abençoe nesta manhã. Amém.